Vamos então iniciando mais um trabalho. Nós estamos no estudo do livro Os Mensageiros, de André Luiz, Psicografia do Chico. Nós faremos, nesse nosso encontro de hoje, os capítulos 43, Antes da Reunião, 44, Assistência e 45, Mente Enferma. Os capítulos que nós vimos anteriormente, 41 e 42, André Luiz, então, em deslocamento com Aniceto e Vicente, iam em direção ao campo para fazer algumas atividades, saindo daquele ambiente urbano do Rio de Janeiro. E aí então no capítulo 41, Entre Árvores, ele fala um pouco sobre sobre a natureza, né? O modo como os espíritos veem a natureza diferentemente de nós, que vemos apenas, né, a vegetação, vemos ali a fauna e a flora, né? E ao contrário, os espíritos veem ali fluidos que são importantíssimos, né? E de que eles se beneficiam bastante também. Falava principalmente, né, que entre o ambiente urbano e o ambiente selvagem, o campo acaba se tornando um ambiente mais saudável pela quantidade de fluidos, né, que acaba sendo emitidos. Bom dia, Miriam. Fala sobre a natureza também, comenta aqui sobre os trabalhos que são realizados pelos espíritos, né, principalmente na parte da noite, que é onde nós estamos mais acessíveis. E ele fez aqui uma pequena... trouxe para nós aqui uma proporção de que em que 2/3 dos trabalhadores atuam durante a noite e outros durante o dia, né? Exatamente porque é à noite que nós estamos em repouso, as nossas mentes estão um pouco mais tranquilas, embora ainda agitadas, né, pelas situações, pelas experiências que nós vivemos durante o dia, mas os espíritos estão ali mais calmos, mais suscetíveis a todos os tipos de influência. Então aqui depois, no capítulo número 43, só voltando um pouquinho, ele diz assim para nós que o reino vegetal possui cooperadores numerosos. Vocês possivelmente ignoram que muitos irmãos se preparam para o mérito de nova encarnação no mundo, prestando serviço aos reinos inferiores. Né? Então esse aqui é um comentário bastante interessante. É tratado também aqui, nesse capítulo, aquela situação de um homem que espancava, né, um animal que o ajudava a transportar ali uma carroça, um burro, né? E aí então ele se sentiu ali encolerizado, e aí então bateu, surrou o animal e tudo mais, chicoteou, e aí então, mesmo sob a influência do espírito, que era ali o que estava presente naquele local, para fazer com que ele se acalmasse, mesmo assim ele acabou agredindo o animal. E aí então, como consequência, o animal então, dando um coice muito forte, fez com que ele desencarnasse em virtude das lesões. E aí então depois Glicério, que era o responsável por aquele local, questionou aquele espírito, né, se ele não poderia ter feito algo para evitar, e aí então ele se justificou dizendo que todas as ações que foram possíveis fazer, ele fez, e mesmo assim esse espírito acabou desencarnando vítima de si mesmo, podemos dizer assim. E aí depois no capítulo número 42, Evangelho no Ambiente Rural, né? Bom dia, Gilda, bom dia, Andréa. Nós tivemos aqui então, chegando naquela pequena fazenda onde eles tinham combinado de chegar, Aniceto foi convidado pelo responsável para fazer então ali um comentário a respeito de uma passagem do Evangelho. Aqui Aniceto então, abrindo aleatoriamente ali o Evangelho, encontrou nos capítulos 19, 20 e 21, ou melhor, nos versículos 19, 20 e 21 do capítulo 8 da Epístola dos Romanos, diz assim: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E aqui depois então Aniceto fez todos os comentários sobre essa passagem, falando exatamente da situação que nós encarnados vivemos, muito apegados ainda aos interesses do mundo físico, fazendo uma relação com a natureza também nos comentários, né, falando sobre
a preocupação que nós temos com as produções, com o consumo, com a destruição, sem valorizarmos aqui o objetivo do espírito, que é a sua própria elevação. Né? Então, depois aqui, uma palestra um pouco longa que ele traz para nós, né? Depois quem tiver interesse, só fazer a leitura então desse capítulo número 42. Depois aqui no 43, que é o que a gente vai entrar agora, só para finalizar, ele diz assim no final: a Assembleia, tanto quanto nós, estava sob forte impressão. Aniceto calou-se, contemplou com simpatia os animais e as aves próximas, como se estivesse a endereçar-lhes profundos pensamentos de amor, e a seguir fechou o livro sagrado com essas palavras: observamos com o Evangelho que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus encarnados. Concordamos que as criaturas inferiores têm suportado o peso de iniquidades imensas. Continuemos em auxílio delas, mas não nos percamos em vãs contendas. Os homens esperam também a nossa manifestação espiritual. Desse modo, ajudemos a todos no capítulo do grande entendimento. Então aqui, finalizando esse capítulo número 42, vamos aqui iniciar agora o capítulo 43, intitulado Antes da Reunião. Lembrando, né, que nós temos aqui no livro Os Mensageiros, são 53 capítulos, se eu não me engano. Nós já estamos entrando na reta final de mais esse livro, né? Fizemos o estudo do Nosso Lar, fazemos agora o estudo dos Mensageiros, e em seguida faremos ali o próximo da relação aqui de André Luiz. E lembrando, né, que de terça e quinta nós estudamos o Livro dos Espíritos, e das sextas-feiras lemos ali, estudamos artigos da Revista Espírita. Vamos lá. Antes da reunião. Os preparativos espirituais para a reunião eram ativos e complexos. Chegamos de regresso à residência de Dona Isabel, quando faltavam poucos minutos para as 18 horas, e já o salão estava repleto de trabalhadores em movimento. Aqui nós lembramos que, após eles terem feito essa excursão ao campo, voltaram para a cidade, lá na casa de Dona Isabel, que onde era considerado ali uma oficina de Nosso Lar, um ambiente preparado pelos espíritos para que fosse ali um ambiente de suporte para todos os trabalhadores que atuavam naquela região. Então, embora fosse uma residência bastante simples, Dona Isabel então era proprietária daquela residência, né, o marido já desencarnado e os filhos com ela, espiritualmente os espíritos então se reuniam naquele ambiente para todas as preparações, todos os preparativos, né, que eram necessários para as atividades junto aos encarnados daquela região toda. Então voltaram para aquele local, e ali faltavam então poucos minutos para as 18 horas. Observando com estranheza determinadas operações, fiz algumas perguntas ao nosso orientador, que me esclareceu com bondade. Realizar uma sessão de trabalhos espirituais eficientes não é coisa tão simples. Quando encontramos companheiros encarnados entregues ao serviço, com devotamento e bom ânimo, isentos de preocupação, de experiências malsãs e inquietações injustificáveis, mobilizamos grandes recursos a favor do êxito necessário. Claro que não podemos auxiliar atividades infantis nesse terreno. Quem não deseja cuidar de semelhantes obrigações, com serenidade devida, poderá esperar fatalmente pelos espíritos menos sérios, porquanto a morte física não significa renovação para quem não procurou renovar-se. Onde se reúnam almas levianas, aí estará igualmente a leviandade. No caso de Isabel, porém, há que lhe auxiliar o esforço edificante. Em todos os setores evolutivos, é natural que o trabalhador sincero e eficiente receba recursos sempre mais vastos. Onde se encontre a atividade do bem, permanecerá a colaboração espiritual de ordem superior. Calara-se o bondoso amigo. Né? Então aqui, bom trabalho aí, Didman. Então aqui nesse ponto nós lembramos, né, fazendo aqui um pequeno retrospecto, nós lembramos que esse campo vibratório que é criado em volta dessa residência impedia que aqueles espíritos arruaceiros, né, que viviam
perambulando pelas ruas da cidade, buscando oportunidades, né, para satisfazer ali os seus interesses. Então, esse campo vibratório impedia que esses espíritos chegassem, né? Então ali nós tratamos do puro magnetismo. E aqui depois ela fala também que os espíritos então se reúnem junto àqueles encarnados que têm por objetivo realizarem trabalhos nobres. Então, né, a própria passagem do Evangelho que Jesus diz para nós, né, que onde 2 ou mais estiverem reunidos em nome dele, lá ele estará, né, sendo representado pelos espíritos que trabalham também junto dele. E aí então, nós vimos então essa residência que realiza esses trabalhos, que presta essa assistência, e os espíritos ali se juntam. Isso acontece em residências, isso acontece em grupos de trabalho, isso acontece em instituições das mais variadas, não apenas relacionadas à doutrina espírita. Nós lembramos que basta que os grupos se juntem em nome do bem, os espíritos então trabalham. Ontem nós fizemos um estudo lá na Sala Espiritismo Net Brasil sobre a influência dos espíritos no plano físico. Bom dia, Francis. E ali nós tratamos exatamente desse assunto, né, que os espíritos buscam pela sintonia, através dessa influência, nos estimular na continuidade das nossas intenções. Se essas intenções são nobres, os espíritos, então, amigos, procuram nos incentivar, nos dar recursos, entendimento sobre a atividade que vem sendo realizada. Se são espíritos, se são pessoas com intenções inferiores, lá estarão também espíritos inferiores, apesar do trabalho dos espíritos protetores, dos espíritos amigos, para fazer com que aqueles encarnados mudem de ideia. Mas vai prevalecer naquele local o livre-arbítrio e a intenção de cada um, né? Então os espíritos estão sempre próximos àqueles espíritos que são afins, né, com as suas intenções. Continuei reparando as laboriosas atividades de alguns irmãos que dividiam a sala, de modo singular, utilizando longas faixas fluídicas. Aniceto veio em socorro de minha perplexidade, explicando atencioso: estes amigos estão promovendo a obra de preservação e vigilância. Serão trazidas aos trabalhos de hoje algumas dezenas de sofredores e torna-se imprescindível limitar-lhes a zona de influenciação nesse templo familiar. Para isso, nossos companheiros preparam as necessárias divisões magnéticas. Observei, admirado, que eles magnetizavam o próprio ar. Nosso instrutor, porém, informou gentil: não se impressione, André. Em nossos serviços, o magnetismo é força preponderante. Somos compelidos a movimentá-lo em grande escala. E sorrindo concluiu: já os sacerdotes do Antigo Egito não ignoravam que, para atingir determinados efeitos, é indispensável impregnar a atmosfera de elementos espirituais, saturando-a de valores positivos da nossa vontade. Para disseminar as luzes evangélicas aos desencarnados, são precisas providências variadas e complexas, sem o que tudo redundaria em aumento de perturbações. Este núcleo é pequenino, considerando do ponto de vista material, mas apresenta grande significação para nós outros. É preciso vigiar, não o esqueçamos. Enquanto as atividades de preparação espiritual seguiam intensas, Dona Isabel e Joaninha, noutra ordem de serviço, chegaram ao salão, dispondo arranjos diferentes. Usaram largamente a vassoura e o espanador, revestiram a mesa de toalha muito alva e trouxeram pequenos recipientes de água pura. A uma ordem de um dos superiores daquele templo doméstico, espalharam-se os vigilantes em derredor da moradia singela. Nos menores detalhes estava a nobre supervisão dos benfeitores. Em tudo em ordem, o serviço e a simplicidade. Logo após, alguns minutos além das 18 horas, começaram a chegar os necessitados da esfera invisível ao homem comum. Se fosse concedida à criatura vulgar uma vista de olhos, ainda que ligeira, sobre uma assembleia de espíritos desencarnados em perturbação e sofrimento, muito lhes modificariam as atitudes na vida normal. Nessa afirmativa, devemos incluir igualmente a maioria dos próprios espiritistas que frequentam as reuniões doutrinárias,
alheios ao esforço autoeducativo, guardando da espiritualidade uma vaga ideia na preocupação de atender ao egoísmo habitual. O quadro de retificações individuais após a morte do corpo é tão extenso e variado que não encontramos palavras para definir a imensa surpresa. Aqui então, dentro desse trecho, nós vimos inicialmente a preparação magnética, isso os espíritos insistem em nos orientar, nos esclarecer sobre esse tipo de atividade que é feita no plano espiritual, nas casas espíritas, nas instituições, nas residências de um modo geral, fazendo com que espíritos em frequências vibratórias diferentes não interfiram na vida cotidiana das pessoas, não apenas numa atividade normal, numa atividade corriqueira, numa atividade específica, mas na vida cotidiana mesmo, de nós sofrermos influências negativas, trazer perturbação para os nossos lares, enfim, tudo aquilo que interfere de alguma forma no nosso cotidiano. E aqui depois é trazido para nós também aquilo que os espíritos vivenciam no plano espiritual a partir das suas desencarnações, conforme a condição em que eles se encontrem. Aqui Kardec coloca, no final, aqui é colocado por André Luiz no final, o quadro de retificações individuais após a morte do corpo físico é tão extenso e variado que não encontramos palavras para definir imensa surpresa. Kardec, lá no livro O Céu e o Inferno, na segunda parte das entrevistas, lá nos exemplos, ele trouxe ali 65, 64 entrevistas nas mais variadas categorias, desde os espíritos felizes até os espíritos, os suicidas, que nós poderíamos considerar a pior condição que um espírito se encontraria no plano espiritual, dada todo o trauma psíquico e fluídico que ele acaba vivenciando. Então, Kardec trouxe naquele livro, e também alguns outros exemplos na Revista Espírita, várias situações de espíritos, desde aqueles mais equilibrados até os mais desequilibrados, aqueles intermediários. E aqui então nós estamos vendo, nessa descrição de André Luiz, uma preparação para uma atividade de atendimento a esses espíritos sofredores. Então aqui o que é colocado para nós, que se nós tivéssemos uma ideia, ainda que muito rápida, muito breve, dessa realidade do plano espiritual, nós rapidamente mudaríamos a nossa atitude, porque nós veríamos nessa situação o nosso próprio futuro, ou mesmo, até mesmo, o nosso próprio presente. Bom dia, Deise. Porque embora nós estejamos encarnados, psiquicamente, fluidicamente, nós podemos estar numa condição semelhante ou até pior do que esses desencarnados. Então, essa falta de conhecimento para nós sobre a realidade do mundo espiritual, incluindo nós, os espiritistas, os espíritas, porque muitas vezes vamos a um centro espírita cumprindo aquela rotina semanal, diária, mensal, não importa qual é a frequência, mas nós então vamos ao centro espírita, participamos de uma tarefa, participamos de uma atividade, prestamos ali um auxílio, recebemos um auxílio e voltamos para casa, como se nada estivesse acontecendo no plano espiritual, que é o que geralmente nós percebemos também dentro de outras instituições, de outras crenças, que atuam nessa relação com o mundo espiritual de uma forma muito dogmática, de uma forma muito mística, sem se dar conta da realidade que envolve essas atividades. Então, nós que temos a oportunidade de estudar essas obras, de termos um conhecimento sobre o mundo espiritual e sua dinâmica, suas atividades, e a influência que o mundo espiritual exerce sobre nós, nós temos ali quase que por uma necessidade moral, não vou dizer obrigação porque ninguém é obrigado a nada, mas uma necessidade moral de nos transformarmos para entrarmos em afinidade com essas atividades do plano superior. Porque do contrário, nós fazemos essa atividade no mundo físico sem nos transformarmos espiritualmente, moralmente, e significa que nós apenas estamos atuando de uma forma mecânica, sem colhermos os benefícios que essas atividades podem nos fornecer. Bom dia, Ligeirinho. Então aqui, mais uma vez, então, vemos essa preparação para esse trabalho, feito ali então a preparação magnética. É importante nós lembrarmos que quando os espíritos são então levados para essas atividades, nós temos ali vários conflitos que são
relatados pelos espíritos, por aqueles que não querem ser levados, aqueles que não querem permitir que outros sejam levados. Então é algo assim bastante problemático. É mais ou menos aquilo que nós vemos aqui no nosso mundo físico, quando você pega, por exemplo, um delinquente e ele então levado para uma delegacia, levado preso, e aqueles que são seus parceiros fazem tudo para libertá-lo. Ou então daquela rebeldia que nós temos nas grandes cidades de quebrar ônibus, de fazer ali provocarem aqueles tumultos todos. Então aquilo que nós vemos aqui no mundo físico, antes de olharmos a imagem do cenário que nos é apresentado com objetos lançados, com ônibus pegando fogo, com quebra-quebra, aquela sujeira toda, pensemos no campo moral, no que sentem e o que pensam as pessoas que provocaram aquilo. Então o que nós estamos vendo nesse cenário é apenas a consequência daquilo que interiormente eles estão vivendo. Eles apenas colocaram em prática suas intenções. No plano espiritual não é diferente, porque, como lembra Kardec, os espíritos nada mais são do que os homens que morreram. Então, se nós encontramos esses delinquentes, esses arruaceiros aqui no mundo físico, imaginemos no mundo espiritual, onde eles não têm mais barreiras físicas que os impedem dessas atividades. Por isso, então, esse impedimento que eles sofrerão não será material, mas será magnético, será fluídico. Então, todas essas instituições são protegidas por essas vibrações mais elevadas, né, que são criadas a partir do psiquismo daqueles que participam dessa atividade, para que o trabalho possa ser realizado. Então, aqui para nós é só a preparação da reunião que aconteceria naquele local. Aqueles rostos esqueléticos causavam compaixão. Chegavam ao recinto aquelas entidades perturbadas, em pequenos magotes, seguidas de orientadores fraternais. Pareciam cadáveres erguidos do leito de morte. Alguns se locomoviam com grande dificuldade. Tínhamos, diante dos olhos, uma autêntica reunião de coxos e estropiados, segundo o símbolo evangélico. Em maioria, esclareceu Aniceto, são irmãos abatidos e amargurados que desejam a renovação sem saber como iniciar a tarefa. Importante a gente parar por aqui um pouquinho. Em maioria, são irmãos abatidos e amargurados que desejam a renovação, sem saber como iniciar a tarefa. E aí então nós podemos voltar um pouco no tempo e imaginarmos esses espíritos abatidos e amargurados como eles viviam quando eram encarnados. Distantes da realidade espiritual, distantes de qualquer crença que pudesse desenvolver valores, distantes de qualquer tipo de atividade que pudesse enobrecer o caráter. E aí então, depois que desencarnam, completamente apegados ao mundo material, mesmo que se arrependam do modo como viveram, dos valores que cultuavam, né, dos prazeres que desfrutavam, eles não sabem por onde começar. Simplesmente porque não viveram essas experiências quando estavam encarnados. E é isso que nós encontramos no mundo hoje. Grande parte do sofrimento dos espíritos que chegam no plano espiritual chegam inicialmente pelas próprias consequências daquilo que viveram aqui no mundo físico. E depois não sabem como recomeçar. Não sabem como transformar aquela realidade cultivando novos valores. Eles nunca viveram isso. Suas vidas eram completamente voltadas para os seus interesses egoístas, para os seus interesses materiais, para as suas viciações. E é por isso que nós encontramos, então, nesses relatos que são trazidos sobre as atividades que acontecem no mundo espiritual, a grande quantidade de espíritos que se dedica a esses espíritos nessa condição de abatidos e amargurados. São aqueles orientadores, são aqueles guias. Como eu falei para vocês, né, imaginemos a grande quantidade de espíritos com habilidades psíquicas ou psicológicas, mais precisamente, né, para ajudar os sofredores que chegam no mundo espiritual. Saber o que falar na hora de falar, saber como direcionar esses espíritos. Então é uma atividade incessante, que mesmo nós que tenhamos esse conhecimento que a doutrina espírita nos proporciona, chegaremos no mundo espiritual cultivando ali as nossas ilusões e fantasias.
e precisaremos dessa orientação, mas pelo menos já chegamos com a predisposição de começarmos algo novo, algo diferente, algo melhor. Mas a esmagadora maioria dos espíritos que desencarna, vivendo apenas aquilo que o mundo material pode oferecer, chega exatamente nessa condição. Sofrem intensamente e não sabem como reverter isso. Eis aí então que entram em ação essas equipes no plano espiritual para direcionar esses espíritos, inicialmente levando-os a esses núcleos de apoio, depois encaminhando para outras instituições que podem colaborar para essa mudança. Então é importante esse comentário inicial aqui para nós. Então, mais uma vez, em maioria, esclareceu Aniceto, são irmãos abatidos e amargurados que desejam a renovação sem saber como iniciar a tarefa. Aqui poderemos observar apenas sofredores dessa natureza, porque o santuário familiar de Isidoro e Isabel não está preparado para receber entidades deliberadamente perversas. Cada agrupamento tem seus fins. Então aqui, como nós vimos também, até mesmo no Campo da Paz, naquela outra instituição que foi relatada por André Luiz, aquela era preparada para receber esses espíritos mais endurecidos, espíritos perversos. Agora, nesse caso, nós temos uma residência, família morando ali. E aí então nós podemos compreender a necessidade de separar esses espíritos nessa condição de sofrimento, mas que têm a intenção de se melhorarem, daqueles espíritos que têm a intenção de provocar aquilo que é pior. Então, para isso, nós temos ali aqueles grupos próprios para isso, não apenas dentro da doutrina espírita. Lembramos que nós temos relatos, por exemplo, da Umbanda, que trabalha com muitos médiuns que atuam junto a esses espíritos perversos endurecidos. Então nós temos no mundo espiritual, nós temos no mundo físico, grupos mais variados dedicados a esse tipo de tarefa. Lembrando que quando nós falamos sobre essa realidade do mundo espiritual, nós não falamos de uma realidade espírita, no que diz respeito à doutrina espírita. Nós falamos numa atividade do mundo espiritual, da dimensão espiritual, onde nós temos ali atividades das mais variadas sendo praticadas por grupos também dos mais variados. Basta a gente lembrar, por exemplo, se nós acreditarmos que isso acontece somente entre os espíritas, o que acontece então quando chegar no Afeganistão? Como aqueles espíritos serão assistidos? Na Síria, onde nós temos ali todo aquele conflito entre grupos religiosos, grupos políticos, na África, onde nós temos perseguições, onde nós temos ali atentados, como esses espíritos são assistidos? No livro Transição Planetária, psicografado pelo Divaldo, que, como nós já falamos várias vezes, é aquele livro que traz para nós uma descrição do que aconteceu em 2004 no tsunami lá na ilha de Sumatra, ele traz para nós nesse livro os bastidores dos grupos de trabalho e também dos próprios espíritos que desencarnaram naquele evento. E aí então, quando ele fala sobre as equipes que trabalhavam para acolher, recolher e assistir aqueles espíritos que estavam desencarnando, pelo Divaldo, né, Miriam? Sosseguem. Então, quando nós temos ali aquela descrição, são grupos variados, de religiões diversas que vieram de várias partes do planeta para ajudar naquele evento especial. 230, 240 mil espíritos desencarnando quase que ao mesmo tempo. Então eram hindus, eram muçulmanos, eram cristãos, eram espíritos que não estão ligados a nenhuma religião do plano físico, mas que foram lá para assistir aqueles espíritos. Então lembremos sempre, que quando nós começamos a compreender o mundo espiritual, os caminhos tem que viajar muito, né, soldado? Bom dia, querido. Então são viagens, o bom é que como é pela força do pensamento, então é de uma hora para outra. Então nós lembramos sempre que tudo aquilo que é trazido para nós de relatos sobre o mundo espiritual, nós podemos encontrar através de doutrinas como nos aproximar dessa realidade. Agora, o fato de nós acreditarmos ou deixarmos de acreditar em alguma coisa não muda a realidade. Trazendo um pouco mais para o plano físico, é como se nós tentássemos imaginar o que as pessoas vivem na Mongólia, por exemplo, na Ásia, como é a vida dos mongóis. Quais são suas atividades, quais são ali qual é a sua cultura.
E aí então nós começamos aqui do Brasil imaginar como eles vivem. Nós podemos pesquisar um pouco mais, conversar com alguém que é daquela região, para saber como é que é exatamente a vida naquele país, mas o fato de nós acreditarmos, aceitarmos ou ignorarmos não vai mudar o que eles estão vivendo lá. Eles continuarão vivendo dia após dia, enquanto nós estamos conversando aqui, eles estão se preparando ali para dormir, já está chegando na noite, vivendo suas vidas, ignorando as nossas opiniões. Assim acontece no mundo espiritual. Enquanto nós ficamos brigando aqui com nossas opiniões, nossas crenças, nossas dúvidas, eles estão vivendo suas vidas. Então nós temos o privilégio de estarmos mais próximos dessas informações pelo fato de termos os canais de comunicação com o mundo espiritual, de termos os instrutores que vêm aqui trazer para nós essas orientações, esses esclarecimentos. Então, quer dizer, temos que nos aproximar cada vez mais, tentando, né, sair um pouco das nossas crenças, do nosso misticismo e começar a trabalhar um pouco mais com a nossa razão. Então aqui, o que nós estamos vendo agora, né, essas atividades acontecendo exatamente cada grupo dentro da sua categoria, como nós vimos aqui. Aqui então, na residência de Dona Isabel, e Isidoro, né, que é o seu marido desencarnado, temos ali então a assistência a espíritos sofredores com boas intenções. São apenas espíritos sofredores. Não são espíritos obsessores, não são espíritos perversos. Com efeito, diz aqui o texto para nós, os recém-chegados estampavam profunda angústia na expressão fisionômica. As senhoras em pranto eram numerosas. O quadro consternava. Algumas entidades mantinham as mãos no ventre, calcando regiões feridas. Não eram poucas as que traziam ataduras e faixas. Muitos, disse-nos o mentor, não concordam ainda com as realidades da morte corporal. E toda essa gente, de modo geral, está prisioneira da ideia da enfermidade. Existem pessoas, e vocês, como médicos, as terão conhecido largamente, que cultivam as moléstias com verdadeira volúpia. Apaixonam-se pelos diagnósticos exatos, acompanham no corpo, com indefinível ardor, a manifestação dos indícios mórbidos, estudam a teoria da doença de que são portadoras, como jamais analisam um dever justo no quadro das obrigações diárias, e quando não dispõem de informações dos livros, estimam a longa atenção dos médicos, os minuciosos cuidados da enfermagem e as compridas dissertações sobre a enfermidade de que se constituem voluntárias prisioneiras. Sobrevindo a desencarnação, é muito difícil o acordo entre elas e a verdade, porquanto prosseguem mantendo a ideia dominante. Às vezes, no fundo, são boas almas, dedicadas aos parentes do sangue e aproveitáveis na esfera restrita do entendimento a que se recolhem, mas, no entanto, carregadas de viciação mental por muitos séculos consecutivos. Aqui vale mais uma vez um comentário, né? Porque podemos ter as nossas boas intenções. E aí, então, quando ele fala sobre viciações mentais, a palavra vício para nós está muito ligado a um comportamento aqui no mundo físico. É o vício da droga, é o vício dos hábitos, é o vício do comportamento, enfim, vícios relacionados com aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia no mundo físico. Mas nós nunca pensamos no vício mental, que é um condicionamento que nós alimentamos durante toda a nossa existência, e esse sim continua nos acompanhando no plano espiritual. Então, muitas vezes, aquele vício que o indivíduo tem, no caso, por exemplo, trazido para nós aqui da doença, quantas pessoas vivem o tempo todo pensando no sofrimento, pensando na dor, pensando na doença. São aqueles que, infelizmente, acabam criando em si mesmos essa situação de doença psíquica, que no plano espiritual acaba depois reverberando no seu corpo físico, no seu corpo fluídico, né? André colocou, né, estou entendendo que todo esse trabalho está acontecendo nesse lar especificamente, uma vez que é um posto de atendimento. Em nosso Evangelho no Lar, creio que é bem mais simples, né? Sim, né, Andréia? Porque
No caso de Dona Isabel, ela faz também o evangelho, né? Com a família, com os filhos, né? E mais paralelamente a isso tem essa atividade que acontece, né, pelo objetivo que aquele posto tem. Agora, em nossas residências pode acontecer também de termos ali a assistência, mas nem sempre isso acontece, a menos que nós estejamos realmente afinados com as atividades do plano espiritual. Né? E lembramos também, né, que hoje nós temos muito mais instituições que podem prestar esses serviços do que naquela época. Esse livro ele foi publicado em 1943, nós estamos aqui já quase 80 anos daquele período. Então hoje nós temos várias instituições espalhadas pelas cidades, nós temos outras instituições como igrejas, por exemplo, que também prestam esse tipo de serviço. Enfim, né, hoje não precisa ficar restritamente nos grupos particulares, nos grupos familiares. Né? Então temos as instituições que prestam esse serviço. Sem dúvida, soldado. Né? Então ali, como diz para nós do Evangelho, basta pedir, né? Mas tem que ser um pedido, né? Como lembra André Luiz, né? Tem que saber pedir e saber merecer. Porque do contrário, né, a gente faz aqueles pedidos superficiais apenas para satisfazer ali uma necessidade momentânea, sem promovermos as transformações que são necessárias para isso, né? Então, muitas vezes, né? Pois é, exatamente, né? Porque do contrário a gente pede só na hora do desespero, mas os hábitos continuam. Então até podemos receber um auxílio ali, mas muitas vezes a dor persiste exatamente para que possa despertar naquele indivíduo a necessidade de mudança. E nos espíritos acontece a mesma coisa, né? Nós vimos, inclusive, em algumas passagens de Nosso Lar, espíritos que pediam auxílio, mas pediam porque estavam sofrendo, não porque queriam mudar o teor do seu pensamento ou mudar a sua personalidade. Se simplesmente aliviasse aquele sofrimento, continuariam vivendo novamente da mesma forma para sofrerem no futuro. Continuando aqui para nós, e num gesto diferente, nosso instrutor considerou: demoramo-nos todos a escapar da velha concha do individualismo. A visão da universalidade custa preço alto, e nem sempre estamos dispostos a pagá-lo. Não queremos renunciar ao gosto amigo, ao gosto antigo. Fugimos aos sacrifícios louváveis. Nessas circunstâncias, o mundo que prevalece para a alma desencarnada por longo tempo é o reino pessoal de nossas criações inferiores. Ora, desse modo, quem cultivou a enfermidade com adoração, submeteu-se-lhe ao império. É lógico que devemos, quando encarnados, prestar toda a assistência ao corpo físico, que funciona para nós como vaso sagrado. Mas remediar a saúde e viciar a mente são duas atitudes essencialmente antagônicas entre si. Então, aquela situação de nós buscarmos ali um tratamento para aliviar o nosso sofrimento e nós buscarmos a doença como motivo de buscarmos o tratamento. Então, o corpo adoece e nós buscamos o tratamento. A mente adoece e nós ficamos permanentemente em busca da cura, sem percebermos que a doença se encontra em nosso psiquismo. A palestra era magnificamente educativa. Entretanto, o número crescente de entidades necessitadas chamava-nos à cooperação. Muitas choravam baixinho, outras gemiam em voz mais alta. Depois de longa pausa, Aniceto advertiu: vamos ao serviço. Para nós, cooperadores espirituais, os trabalhos já começaram. A prece e o esforço dos companheiros encarnados representarão o termo desta reunião de assistência e iluminação em Cristo. Capítulo 44. Assistência. A paisagem de sofrimento desdobrada aos nossos olhos lembrava-me o ambiente das câmaras de retificação. Aqui André Luiz faz uma referência daquele departamento onde ele trabalhava, que chegavam espíritos na colônia, Nosso Lar, né, naquela condição de muito sofrimento, mas ainda assim não era um sofrimento
tão doloroso como é o caso, por exemplo, desses espíritos, porque muitos desses não estão em condições psíquicas de se elevarem para um ambiente mais harmônico do que aquilo que eles estão vivendo. Né? Grace, bom dia. Então, eles são assistidos nessas regiões do mundo físico e são tratados ali, para que somente depois sejam direcionados para outros ambientes com uma vibração mais elevada, né, com uma condição moral mais preparada. Então André Luiz fala das câmaras de retificação, mas como nós vimos até mesmo, né, lá no Campo da Paz, naquele posto de socorro que nós vimos aqui também nos mensageiros, aqueles espíritos que estavam inconscientes, aqueles 400 espíritos, né, se eu não me engano, esse era o número, daqueles espíritos nas piores condições, inconscientes, e aos poucos iam despertando, alguns iam despertando. Então podemos ver ali que esses são apenas espíritos que estão sofrendo pelas condições em que desencarnaram. Nós não tivemos aqui nenhum relato ainda específico falando sobre espíritos perversos. Nós teremos outras obras de André Luiz, como é o caso do livro Libertação, que traz para nós ali um panorama muito diferente desse. Esses são pessoas sofridas, pessoas que estão, como nós encontramos, né, nas grandes cidades, pessoas nas ruas, pessoas pedindo ajuda, pedindo socorro, sofrendo por aquilo que fizeram, pelos erros que praticaram. Não vimos ainda espíritos perversos. Esse vai ser um outro cenário que vai causar em nós, sem dúvida nenhuma, uma impressão muito grande. Então a paisagem de sofrimento desdobrada aos nossos olhos lembrava-me o ambiente das câmaras de retificação. Entendeu-se Aniceto com Isidoro e falou resoluto. Aniceto era o orientador de André Luiz e Vicente, e Isidoro era o responsável pelo ambiente espiritual daquela localidade, né? Ele que era, que é, na verdade, né, porque a gente fala sobre uma relação espiritual, ele é o marido de Dona Isabel, que é encarnado e ele desencarnado. Entendeu-se Aniceto com Isidoro e falou resoluto. Mãos à obra, distribuamos alguns passes de reconforto. Mas, objetei, estarei preparado para trabalho dessa natureza? Por que não? Indagou o instrutor em voz firme. Toda competência e especialização no mundo, nos setores de serviço, constituem o desenvolvimento da boa vontade. Bastam o sincero propósito de cooperação e a noção de responsabilidade para que sejamos iniciados com êxito em qualquer trabalho novo. Semelhantes afirmativas estimularam-me o coração. Recordei Narcisa, a dedicada irmã dos infortunados, que permanecia em nosso lar, quase sempre sem repouso, como prisioneira do sacrifício. Pareceu-me ainda ouvir-lhe a voz fraterna e carinhosa. André, meu amigo, nunca te negues, quanto possível, a auxiliar os que sofrem. Ao pé dos enfermos, não ouvides que o melhor remédio é a renovação da esperança. Se encontrares os falidos e os derrotados da sorte, fala-lhes do divino ensejo do futuro. Se fores procurado algum dia pelos espíritos desviados e criminosos, não profiras palavras de maldição. Anima, eleva, educa, desperta, sem ferir os que ainda dormem. Deus opera maravilhas por intermédio do trabalho de boa vontade. Sem mais hesitação, dispus-me ao serviço. Aniceto designou-me um grupo de 6 enfermos espirituais, acentuando. Aplique seus recursos, André. Com a nossa colaboração, os amigos em tarefa nesta casa poderão atender às responsabilidades diferentes e também imperiosas. Os mais apagados trabalhadores do bem rejubilem-se pela exemplificação nas lutas comuns e edifiquem-se no Senhor Jesus, porque nenhuma de suas manifestações fica perdida no espaço e no tempo. Naquele instante em que fora chamado a prestar auxílios reais, eu não recorria aos meus cabedais científicos, não me reportava tão somente à técnica da medicina oficial, a que me filiara no mundo, mas recordava aquela Narcisa, humilde e simples, das câmaras de retificação, enfermeira devotada e carinhosa, que conseguia muito mais com amor do que com medicações.
Aqui a gente lembra, né, que no livro Nosso Lar, Narcisa, que era uma das responsáveis, junto com Tobias, né, das atividades lá das câmaras de retificação, muitas passagens trazia, né, a descrição de André Luiz, falando sobre um trabalho consolador que Narcisa realizava, conversando com espíritos, trazendo para eles ali um conforto, trazendo para eles ali aquele sentimento de segurança, de acolhimento, muito mais do que as partes técnicas, né, que seriam ali os passes, seriam os fluidos que eram ministrados, mas simplesmente naquele acolhimento do espírito sofredor, daquele coração sofredor. Então é aí que André Luiz se recordou dessas atividades que realizava, né? E nós vemos muito isso, muitas vezes num ambiente hospitalar, embora a medicação seja necessária, a presença do profissional, estando ali ao lado, dando segurança para o paciente, pode valer muito mais do que a própria medicação. Porque a medicação alivia a dor do corpo, mas aquele abraço, aquele acolhimento, alivia o espírito. E isso tanto para encarnado como para desencarnado. É a sorte daqueles que vão para o inferno melhorado, né? Pois é. E diz ainda para nós aqui: aproximei-me de uma senhora profundamente abatida, lembrando o exemplo da generosa amiga de nosso lar, entendendo que não deveria socorrer utilizando apenas a firmeza e a energia, mas também a ternura e a compreensão. Minha irmã, disse, procurando captar-lhe a confiança, vamos ao passe reconfortador. Ai, ai, respondeu a interpelada, nada vejo, nada vejo. Ah, outra coma, infeliz que sou. E me falam em morte, em vida diferente. Como recuperar a vista? Quero ver, quero ver. Calma, respondi encorajado. Não confia no poder de Jesus? Ele continua curando cegos, iluminando-nos o caminho, guiando-nos os passos. Somente mais tarde lembrei que, naquele instante, ouvi dar a curiosidade doentia. Não pensei na impressão deixada pelo tracoma naquele organismo espiritual, nem me preocupei com a expressão profundamente científica do fenômeno, vendo apenas à minha frente a irmã sofredora e necessitada. E à medida que me dispunha a observar a prática do amor fraternal, uma claridade diferente começou a iluminar e a aquecer-me a fronte. Lembrando a influência divina de Jesus, iniciei o passe de alívio sob os olhos da pobre mulher, reparando que enorme placa de sombra lhe pesava na fronte. Pronunciando palavras de animação, às quais ligava a melhor essência de minhas intenções, concentrei minhas possibilidades magnéticas de auxílio nessa zona perturbada. Dentro de alguns instantes, a desencarnada desferiu um grito de espanto. Vejo, vejo! Exclamou entre assombro e alegria. Grande Deus, grande Deus! E ajoelhando-se num movimento instintivo para render graças, dirigia-me a palavra comovidamente. Quem sois vós, emissário do bem? Dominava-me profunda emoção que não conseguia sofrear. Confundia-me a bondade do Eterno. Quem era eu para curar alguém? Mas a alegria daquela entidade, libertada das trevas, afirmava a ocorrência, na qual não queria acreditar. A luz daquela dádiva como que mostrava mais fortemente o fundo escuro de minhas imperfeições individuais, e o pranto inundou-me as faces sem que pudesse retê-lo nos recônditos mananciais do coração. Enquanto a enferma espiritual se fazia em lágrimas de louvor, também eu me absorvia numa onda de pensamentos novos. O acontecimento surpreendia-me. Aqui em cima, né, nós vimos uma passagem interessante de André Luiz. Como ele coloca aqui, deixa eu voltar um pouquinho, ele diz assim: somente mais tarde lembrei que naquele instante olvidara a curiosidade doentia. Isso ele quis dizer o quê? Vocês se lembram que no início, André Luiz, quando ele começou a interagir com outros espíritos, né, tanto lá nas câmaras de retificação, como no Ministério de Esclarecimento, onde ele se encontrava, o primeiro impulso que ele tinha era perguntar para as pessoas o que tinha acontecido. Ele alimentava aquela curiosidade de saber
a história de cada pessoa. Seria mais ou menos, fazendo um paralelo com o que acontece aqui no mundo material, se nós participássemos de uma atividade de caridade, distribuição de sopas, distribuição de cestas, de roupas, de remédios, qualquer coisa do gênero, e aí então a gente ficasse conversando com as pessoas, perguntando quem ela era, de onde ela veio, sendo que ela está ali para receber um prato de comida, está ali para receber um acolhimento. Então André Luiz ele era movido por essa curiosidade inicial. E aqui é exatamente o que ele comenta, que quando ele começou então a trabalhar com esses passes com essa senhora, aí então que ele foi perceber que a curiosidade já não existia mais. Porque foi chamada a atenção dele. Narcisa falava muito disso para ele. André, não importa quem a pessoa seja, trate da dor dela. Não fique curioso, explorando. É interessante você perguntar as coisas para poder conhecer. Você é um aprendiz e tudo mais, mas tem hora para perguntar. Nem todo mundo quer falar, nem todo lugar é para perguntar. Faça o trabalho apenas. E isso para nós é um grande aprendizado também. Porque nós vemos isso até em reuniões mediúnicas. Espíritos sofredores chegam para poder receber o atendimento, e aí então os médiuns que estão participando começam então a perguntar: de onde você veio, quando você viveu, você se lembra o que aconteceu? E o espírito sofrendo, respondendo perguntas que não têm nenhum propósito educativo ou construtivo, apenas a satisfação da curiosidade. Muitas situações entre nós aqui encarnados, nós nos vemos nessa mesma condição. André colocou, né, se todos os enfermeiros e enfermeiras soubessem da importância do trabalho que fazem, simplesmente ao ouvir a dor dos pacientes, dos doentes, muitos ficariam de forma bem diferente, né? Infelizmente, né, André, não é somente na parte de saúde, né, em várias áreas em que você tem ali o contato humano com as pessoas, o modo como você trata, não importa qual seja, desde dessa parte de saúde, que é onde a dor é muito mais presente, mas tem a parte da psicologia, tem a parte da educação, tem a parte social de um modo geral. Né? Se nós humanizássemos mais as atividades que nós desempenhamos, né? Até nós, qualquer tipo de atividade, né? Você pega um policial que atende a uma pessoa, se ele tem ali aquele aspecto humano dele que começa a falar, aquela pessoa se sente segura, se sente acolhida, se sente ouvida nas suas necessidades, mesmo que ele não possa fazer muito. Mas para ele já é o suficiente ali, para aquela pessoa já é o suficiente aquele acolhimento que ela recebe. Então essa humanização das atividades que nós realizamos é um próximo passo, que certamente nós daremos, né? Ainda vai demorar um pouco para que isso seja uma unanimidade no nosso planeta, né? Somente depois que nós transformarmos de fato o mundo de provas e expiações em um mundo regenerado, aí sim nós vamos fazer, mas o pouco que nós fizemos já é muito. Você humaniza num atendimento atrás de um balcão. Alguém vai numa padaria, vai numa loja, você conversa, dá atenção para aquela pessoa, ela sai satisfeita. E ela vai dizer assim: nossa, essa loja me atendeu muito bem. Na verdade, foi esse sentimento humano que o profissional, né, o funcionário daquela loja, ofereceu para a pessoa. E ela se sente bem: nossa, como eu fui bem atendido aqui, porque em outro lugar não foi. E começa a fazer comparações. No trânsito, você cedeu espaço para alguém que precisa passar, alguém que quer atravessar a rua, alguém que quer fazer uma conversão. São situações simples que nós fazemos. Sim, sem dúvida, Tico-Teco. Né? Nós semeamos tudo aquilo que nós fazemos, da forma como nós agimos, é uma semente que foi lançada. E que essa semente vai germinar e depois nós colheremos aquilo que nós fazemos. Nem sempre a colheita vem de imediato. Porque nós ainda vivemos muito com egoísmo, com a ingratidão, né, com a indiferença no nosso mundo, mas fazemos a nossa parte, né? Nós não podemos ser movidos por aquilo que os outros fazem, nós temos que ser movidos pelos nossos próprios ideais. E se nós idealizamos essa transformação, esse crescimento, cabe a nós fazer a nossa parte e deixar que o outro cumpra a parte dele. Continuando, vamos lá. Falei aqui de André Luiz, então, né, que essa senhora então recebeu esses passes e começou a enxergar de novo, né, lembrando que ela mesma, na verdade, que criou essa limitação na visão, porque ela acreditava ainda que via e acreditava-se ainda cega. E aí então André Luiz conseguiu fazer com que ela modificasse
a própria vibração e transformasse, né, o seu próprio pensamento e transformasse aquela condição, aquela realidade que ela vivia. Desejava socorrer o doente próximo e, contudo, estava enlaçado em singular deslumbramento íntimo. Aniceto, porém, aproximou-se delicadamente e falou em voz baixa: André, a excessiva contemplação dos resultados pode prejudicar o trabalhador. Em ocasiões como essa, a vaidade costuma acordar dentro de nós, fazendo-nos esquecer o Senhor. Não ouvides, não esqueça, né, que todo o bem procede dele, que é a luz de nossos corações. Somos seus instrumentos nas tarefas de amor. O servo fiel não é aquele que se inquieta pelos resultados, nem o que permanece enlevado na contemplação deles, mas justamente o que cumpre a vontade divina do Senhor e passa adiante. Aquelas palavras não poderiam ser mais significativas. André Luiz não dá uma dentro, né? Toda vez que ele acha que está fazendo certo, ele vem e toma aquele cutucãozinho, calma, não é assim, presta atenção. Então, muitos de nós, né, viveremos essa adaptação no mundo espiritual, de ficarmos deslumbrados, de ficarmos ali impressionados, vaidosos, orgulhosos e tudo mais, e no mundo espiritual nós teremos que gradualmente modificar esse modo de pensar, essa postura que nós ainda temos aqui. Aquelas palavras não poderiam ser mais significativas. O generoso mentor voltou ao serviço a que se entregara, junto de outros irmãos, e, valendo-me do amoroso aviso, dirigi-me à reconhecida senhora Centuano. Minha amiga, agradeça a Jesus e não a mim, que sou apenas obscuro servidor. Quanto ao mais, não se pressione em demasia com a visão dos aspectos exteriores. Volte o poder visual para dentro de si mesma, para que possa consagrar ao Senhor da vida os sublimes dons da visão. Notei que a ouvinte se surpreendia com minhas palavras, que lhe pareceram talvez inoportunas e transcendentes, mas novamente firme na compreensão do dever, acerquei-me do enfermo próximo. O que o André Luiz quis dizer aqui é que muitas vezes a pessoa não entende, né, o que está sendo dito, principalmente pela condição em que ela se encontra, de impressão, de deslumbramento. Então, por mais que nós falemos algo que é real, a pessoa vai olhar e falar assim, então tá, mas sem absorver aquilo que está sendo colocado. Tratava-se, o próximo enfermo, né? Tratava-se de um infeliz irmão que falecera em Gamboa, vitimado pelo câncer. Toda a região facial apresentava-se com horrorífico aspecto. Apliquei-lhe os passes de reconforto, ministrando pensamentos e palavras de bom ânimo, e reparei que o pobrezinho se sentia tomado de considerável melhora. Prometi-lhe interesse amigo a fim de internar-se em alguma casa espiritual de tratamento, recomendando que preparasse a vida mental para colher semelhante benefício oportunamente. Em seguida, atendi a 2 ex-tuberculosos do Encantado, a uma senhora que desencarnara em piedade, e em consequência de um tumor maligno, e a um rapaz de Olaria que se desprendera num choque operatório. Nenhum desses 4 últimos, contudo, manifestou qualquer alívio. Persistiam as mesmas indisposições orgânicas, os mesmos fenômenos psíquicos de sofrimento. Então já começamos a ver aqui que, dependendo, né, da condição mental que o espírito se encontre, é um trabalho mais moroso, é um trabalho mais prolongado, para fazer com que ele vá gradualmente mudando o seu modo de pensar. Então, essas ações que André Luiz descreve para nós, algumas tiveram resultados imediatos, outras demoraram um pouco mais, exatamente pela intensidade do condicionamento mental em que o espírito se encontra. Ele acreditava com todas as forças que aquela era a sua realidade. E não é simplesmente através de algumas palavras ou através de fluidos que as coisas vão se modificando. Então, por isso que eu falei para vocês que aquele trabalho psicoterapêutico que existe no mundo espiritual é um trabalho muito intenso e todos nós seremos submetidos a ele. Onde os espíritos chegarão até nós, trarão palavras de conforto, trarão ali novos esclarecimentos sobre aquela realidade e nós vamos então, a partir
desse apoio, dessas sugestões, nós vamos então mudando o nosso modo de pensar. Para alguns, isso mais uma vez não acontece de uma hora para outra, como foi o caso que André Luiz viu aqui. 4 daqueles assistidos não tiveram melhora aparente de imediato. Terminada a tarefa que me fora cometida, reuni-me com o nosso instrutor e Vicente, que me esperavam num canto da sala. As atividades de assistência, exclamou Aniceto cuidadoso, se processam conforme observam aqui. Alguns se sentem curados, outros acusam melhoras, e a maioria parece continuar impermeável ao serviço de auxílio. O que nos deve interessar, todavia, é a semeadura do bem. A germinação, o desenvolvimento, a flor e o fruto permanecem ao Senhor. Vicente, que se mostrava fortemente impressionado, observou: o número de entidades perturbadas espanta. Vemo-las em diversos graus de desequilíbrio, desde nosso lar até a crosta. Aniceto sorriu e falou em tom grave: devemos esmagadora percentagem desses padecimentos à falta de educação religiosa. Não me refiro, porém, àquela que vem do sacerdócio ou parte da boca de uma criatura para os ouvidos de outra. Refiro-me à educação religiosa, íntima e profunda, que o homem nega sistematicamente a si mesmo. Então aqui o Vicente comentou então, que ele ficou impressionado com a quantidade de espíritos que estavam sendo assistidos. Lembremos que na década de 1940, a população planetária era em torno de 2,5 bilhões de pessoas. 70, 80 anos depois, nós temos uma população de quase 7,5 bilhões. Nós tivemos ali quase que triplicada a população. E pelo que nós observamos aqui no nosso mundo hoje, nós podemos imaginar também a quantidade de espíritos que se encontram nessa condição de sofrimento. Então, o fato de nós vivermos desse modo que nós vivemos hoje, nós observamos e como é o nosso modo de viver? Quais são os nossos interesses? Quais são os nossos hábitos? Por consequência, uma consequência natural, nós podemos já projetar para o futuro espiritual desses espíritos encarnados como será a vida no mundo desencarnado, como desencarnado. Os seus sofrimentos, as suas angústias, todas as suas necessidades que não podem mais ser supridas. Então nós começamos a perceber que o volume de espíritos sofredores também é um volume muito grande. E não é à toa que nós temos então relatos de trabalhadores de casas espíritas, de grupos mediúnicos em especial, que falam de um trabalho intenso de assistência a espíritos sofredores e também a obsessores, que parece que não tem fim. Você trabalha uma semana, vem aquela leva de espíritos. Você vai na outra semana, mais uma leva de espíritos. Nós temos casas espíritas, Richard Simonetti fala sobre isso, lá na cidade onde ele vive, que se eu não me engano é em Americana, se eu não me engano, é Americana, uma cidade do interior aqui de São Paulo. Ele fala que o centro espírita que ele trabalha tem 12 grupos mediúnicos. Muitas vezes os 12 grupos trabalham simultaneamente. Então imaginemos a quantidade de... Bauru, obrigado Luiz. É Bauru, Americana, Bauru. Então, um trabalho intenso realizado na instituição exatamente para isso. Espíritos sofredores, desobsessão, sofredores, desobsessão. Quando é desobsessão, aí nós temos um agravante. Porque nós temos o espírito que é obsessor e mais os obsediados. Então, para quem trabalha em casa espírita e vê assim a quantidade de trabalhadores para a quantidade, já são 48 então, Miriam, está ali, 48 grupos mediúnicos. É assim uma rotina incessante que eles têm. Sai um grupo, entra outro, trabalha num dia, trabalha outro, todos os dias trabalhando, para assistir esses espíritos e nunca vai dar conta. Porque pelo que nós percebemos aqui, é algo que parece que não tem fim, enquanto nós não nos transformarmos. A cada curso de 2 anos forma um grupo de trabalho, Então, está ali, está sempre renovando, Só que nós temos aquela dificuldade também, nem todos os trabalhadores permanecem até o final. Muitos deles começam a fazer o trabalho, vão desistindo, vão arrumando outras atividades e assim vai. O Tico Teco lembrou ali em cima, boa definição da educação religiosa ideal. Porque, na verdade, Tico Teco,
existe uma diferença entre nós desenvolvermos, né, um conhecimento religioso e desenvolvermos a nossa religiosidade. Então, para nós ainda aqui na nossa sociedade, nós nos habituamos a frequentar o ambiente religioso, a decorar passagens, a decorar textos, a participar de rituais. Então isso para nós virou um hábito tão comum que as pessoas vão automaticamente, até mesmo no centro espírita. Quantas vezes você vai lá numa sala, num auditório, onde está tendo uma palestra, que as pessoas vão num automatismo, vão lá, ouvem a palestra, voltam para casa, vão lá, ouvem a palestra, voltam para casa, sem terem ali uma mudança. Então o que falta assim, para as nossas instituições seria assim, a pessoa se sente bem, muito bem, ela se sente bem, mas não significa que ela seja uma pessoa melhor do que ela era. Ela se sente bem porque ali é um ambiente acolhedor, fala aquilo que ela gostaria de ouvir, dá a impressão de aliviar ali o seu sofrimento imediato, mas ela por si mesma, ela não se transformou. Por isso então ela vai ficar constantemente dependente daquele lugar, daquelas palestras, porque ela nunca vai ter a cura dela, entre aspas. Porque ela vai e busca a cura, então ela fica tomando aquele remédio, a religião se torna para ela quase que uma dependência. E não uma escola do espírito como deveria ser. E aí nós temos assim duas culpas, né? A culpa das pessoas que não buscam essa educação espiritual e as instituições que não trabalham para essa educação. Nós vemos hoje, né, uma disputa, um comércio, uma rivalidade entre as instituições para ver quem tem mais seguidores, quem é mais, quem é menos. E na verdade os espíritos estão simplesmente ignorados. Então, assim, nós que temos esse pouco de entendimento sobre essa realidade espiritual, devemos fazer esse trabalho para fazer valer a pena todo o investimento que vem sendo feito. Investimento por nós, investimento pelo material que nós absorvemos, pelas instituições que nós frequentamos, pelas oportunidades de trabalho que surgem para todos nós. Então, quer dizer, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Muito mais do que oferecer uma estrutura para que nós possamos nos desenvolver, vale muito mais a nossa dedicação e a transformação a partir do uso dessa estrutura. Então os espíritos trabalham constantemente exatamente para isso. Dá a impressão de que eles atuam apenas para aliviar o sofrimento das pessoas, mas as pessoas não trabalham para se transformarem. Então, infelizmente, nós continuaremos ainda vivendo, né, nesse círculo vicioso de sofrimento, cura, nem cura, né, sofrimento e alívio, né? Sofrimento, alívio, sem que as pessoas se curem. E aos poucos elas vão se curando e elas vão saindo então desse círculo e vão alcançando patamares mais altos. O nosso mundo ainda vive nessa ilusão, porque as religiões ainda trazem para nós essa fantasia de que você tem que fazer, que você tem que ser dominado, que você tem que ser controlado, porque é pecado, porque não é, porque você tem obrigações. Mas e o espírito em si? Como o espírito vai crescer, como ele vai se desenvolver? Eis aí então, né, o atraso que nós estamos vivendo. Então, não é fora da doutrina espírita, não há salvação, não é isso. Mas é perceber que estarmos frequentando uma escola religiosa, porque é assim que eu gosto de chamar as religiões, porque são escolas do espírito, são escolas religiosas, fazer valer a pena esse aprendizado. Se aquela frequência te faz bem, se aqueles rituais te fazem bem, aproveite isso para você subir, para você se transformar. Então é o que nós vemos aqui nesses esclarecimentos trazidos por Aniceto. A Gleice colocou para nós, né, 90% das pessoas que frequentam o centro espírita que eu vão lá para esse alívio, uma espécie de cultura curativa. E é uma dependência quase que psíquica que infelizmente nós encontramos, Gleice. Então ficamos naquela dependência, olha, eu preciso ir, eu preciso frequentar, porque eu não estou bem, mas qual é a causa do seu sofrimento? É o teu comportamento, é o teu modo de pensar, é a forma como você se relaciona. Muda isso que você... Aí você não vai lá mais como um assistido, mas você vai para lá como um assistente. Porque agora você apresenta condições. Em vez de você ir como um enfermo, você vai como um enfermeiro. A partir do momento em que você muda o seu modo de pensar. E isso é um trabalho difícil, não tenhamos dúvida nenhuma disso. É por isso que nós temos uma grande quantidade, mas uma quantidade imensa de livros e mensagens
que tem aquela característica de autoajuda, falando sobre conflitos existenciais, como lembra Joana de Ângeles, André Luiz trazendo para nós o Sinal Verde, Emmanuel trazendo outras tantas obras e tantos espíritos trazendo mensagens e mais mensagens falando a mesma coisa. Eles falam as mesmas coisas de infinitas formas diferentes. De repente, uma vem e nos sensibiliza. Uma vem e fala assim, nossa, mas que mensagem linda, e eu esqueço que eu já li 50 mensagens iguais àquela. Só que essa em especial me sensibilizou. Opa, a semente germinou. Começou a descer aquela raiz e ela começa então a se desenvolver. Isso é muito positivo. Né? Exatamente, Tico e Teco. Infelizmente nós temos que ir em busca dessa cura porque dói. Porque do contrário nós continuaremos presos nesse tipo de vivência, lamentavelmente. André colocou, né, muitos substituíram a igreja pela casa espírita, tomam passe como a hóstia e água fluidificada como água benta, e continuam a vida sem mudar nada por dentro. Exatamente assim. Vamos continuando, né, presos ainda nesses hábitos, mas conforme o esclarecimento chega, e nós esperamos que esse esclarecimento tenha chegado para nós, pelo menos um pouco, nós já conseguimos crescer um pouco mais. A Marion lembrou aqui também, né, infelizmente muitos trabalhadores também pensam assim, sim. Porque não importa se é trabalhador ou não é, é um ser humano, é um espírito em desenvolvimento. Se ele consegue aproveitar esse conhecimento em seu próprio benefício para crescimento e depois transmitir para aqueles que precisam, ótimo. Mas muitos trabalham pela necessidade da assistência. Ele vai muito mais porque, não, eu sou trabalhador, eu preciso trabalhar, senão não fico bem. Olha só, o trabalho para ele é a cura que ele busca. Ele não serve como um servidor. Ele trabalha porque a labor-terapia faz parte da cura que ele precisa, do tratamento que ele precisa receber. Qualquer movimento íntimo é bem-vindo. É o que nós esperamos sempre, né? Quanto mais intenso esse movimento, melhor vai ser a resposta para todos nós. Meus amigos, encerrando por aqui o nosso encontro de hoje. Nós paramos aqui então nesse capítulo número 44. Achei que nós conseguiríamos avançar até o 45, mas não. Então no próximo encontro, na quarta-feira, nós teremos aqui 45, mente enferma. E a partir daqui nós teremos os próximos, né? Então mais uma vez estamos na reta final. Só para a gente recapitular, nós lembramos que tudo isso que André Luiz vivencia nesse livro acontece no intervalo de apenas uma semana. Então em uma semana aconteceu tudo isso. De uma noite para outra as coisas estão acontecendo. Então nós estamos agora no capítulo 45 e faltam aí mais 8 capítulos. Então mais 2 ou 3 encontros nós encerramos esse livro e começaremos o próximo, que é o livro... Deixa eu pegar aqui nessa listinha. É o livro Missionários da Luz. É o próximo. Isso, André, obrigado. Depois tem Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, Libertação, Entre a Terra e o Céu, Nos Domínios da Mediunidade, Ação e Reação, Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, Sexo e Destino, e depois A Vida Continua. Né? Então aqui é o roteiro que nós vamos, né? Se Deus quiser, conseguiremos estudar um pouquinho de todos, né? E aí então nós vamos aprendendo um pouco mais. E André Luiz, ele vai, né, o importante, a parte interessante é que André Luiz ele vai tornando, né, essas informações cada vez mais complexas. Então inicialmente era somente ali a sua vida, depois ele começou a trazer as primeiras atividades, depois vai ampliando cada vez mais os nossos conhecimentos, né, e a gente vai correndo atrás